Chamo à mesa os professores Otávio Velho, professor emérito da UFRJ, professor Moacir Palmeira, professor titular do PPGás, né? Todos são do PPGás, eu não vou repetir. Professor Luiz Fernando Dias Duarte, também professor titular do PPGás. Professor José Sérgio Leite Lopes, também professor titular. Professores João Pacheco de Oliveira, professor titular de Etnologia. Professora Bruna Franqueto, professora titular de Linguística, todos os programas de pós-graduação em Antropologia Social. Esperar todos se acomodarem. Vamos seguir a ordem, né? Cada expositor, eu acho, está ciente que o tempo previsto são 20 minutos. Já que vocês querem, chegue para cá mais um pouco. Também. Então, eu passo a palavra ao professor Otávio Velho, né, para começar suas considerações. Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui e é um prazer tomar contato com os alunos atuais do PPGás. Já faz mais de 10 anos que eu estou aposentado e eu sinto muita falta de contato com os alunos daqui. Então, é um prazer estar com eles, com vocês e com os colegas também, colegas da professores. Eu optei por ser muito breve, mesmo porque eu fiz um depoimento há poucos anos atrás aqui no programa, mais ou menos sobre esse tema, que foi na ocasião da descomemoração do golpe de 64, e eu acho que isso está disponível, e eu não gostaria de me repetir, né, realmente. Então, eu queria simplificar, inclusive porque eu acho que seria interessante se no final houvesse tempo para conversarmos um pouco, trocarmos ideias, né? Eu vou simplificar da seguinte maneira. Em agosto agora, eu dei uma aula inaugural do programa de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Quarta vez que eu dou uma aula inaugural lá. A primeira foi na inauguração do programa, em 1979. E eles me pediram, eles é que escolheram, o tema seria Reflexões sobre uma trajetória intelectual em tempos, em tempos de desafios políticos. Era essa a expressão. Eu, ultimamente, tenho sido muito convocado para esse tipo de discussão. Eu acredito que por dois motivos. Um, a idade. Então, chegou na idade de dar o testemunho, né, da sua trajetória. Então, volta e meia isso é pedido. E combinado com os momentos que nós estamos vivendo agora, né? As duas coisas se juntam um pouco, né? Porque, evidentemente, que na cabeça de todo mundo há a ideia da comparação entre os tempos que nós estamos vivendo, ou se imagina que se vai viver proximamente, e tempos anteriores que marcaram, por exemplo, boa parte da trajetória deste próprio programa. Agora mesmo, na reunião da ABA, em dezembro, eu vou estar numa mesa sobre o fazer antropológico em tempos sombrios. Então, é esse um pouco o clima. É só barra pesada. Então, eu só queria não repetir o que eu falei em Porto Alegre. Lá, eu levei por escrito e vai sair brevemente na revista Horizontes Antropológicos, aquela minha aula inaugural. Mas só dar uma ideia assim, de qual a embocadura que eu escolhi para falar lá, sem entrar tanto assim na discussão dos temas concretos, mas mais para tentar pensar o que foi esse tempo, de alguma maneira, que em certa medida, ou em uma medida bastante razoável para mim, a minha trajetória se confunde com a trajetória do programa. Isso não é mérito meu, mas a minha experiência de vida é essa, né? Eu fui da primeira turma que se formou nesse programa, foi o primeiro mestrado desses 400 e não sei quantos que agora existem, foi o meu. E desde então que eu estou ligado a essa atividade aqui, e com muitos colegas, muitas relações que vinham de antes, como o caso do Moacir, que é uma relação de quase 60 anos, desde a graduação na PUC do Rio de Janeiro,
Então é isso, a ligação é toda essa, né? Então eu só vou dizer para vocês qual foi a embocadura que eu utilizei, inclusive porque no mesmo dia eles fizeram um lançamento da minha nova coletânea de artigos que saiu, e essa coletânea, o título dela é Antinomias do Real. Então eu resolvi brincar com essa história de antinomias do real. Não fosse este o título do livro, eu poderia ter escolhido alguma coisa falando em duplo vínculo, double bind do Bateson, que é uma ideia aproximadamente próxima e que também me atrai muito, mas ficou sendo antinomias do real. Esse tipo de circunstância que nós vivemos e que eu diria que deve ter alguma semelhança, alguma aproximação com o que está se anunciando por aí, embora a gente não possa saber exatamente, não vou querer aqui também fazer uma comparação por similitude, não sabemos exatamente, mas alguma coisa nessa direção vai acontecendo. E aí eu poderia falar mais a respeito de situações concretas em que isso se dava. Por exemplo, o resguardo desse espaço como um espaço de trabalho antropológico, de trabalho de pesquisa, muitas vezes, apesar de eu dizer que para muitos de nós isso era visto como uma forma de militância, não deixava em certos momentos de criar uma certa inquietude com o fato de que nós estávamos aqui trabalhando, às vezes aparentemente ausentes em relação ao que se passava lá fora. Ficou famosa na história desse programa a frase até um ex-orientando meu, na época aluno daqui, que um pouco inquieto com essa situação, dizia: isso parece o Jardim dos Pizzicontini, para se referir a um filme de grande sucesso na época que falava de uma família de judeus que vivia na Itália fascista como se nada tivesse acontecendo. Mas esse próprio aluno que falava isso, ele próprio era uma pessoa que tinha tido, como muitos de nós, imersos em situações de dificuldade política, e esse Jardim dos Pizzicontini, de alguma maneira, o abrigou. E é interessante, eu acho interessante como é que se criou naquela época, e de certa maneira se manteve até hoje, uma grande descrição a respeito das atividades de cada um de nós. É interessante, uma espécie de ética pela qual a gente não perguntava nada ao companheiro, ao colega e vice-versa. Na ocasião, inclusive, a nossa programação de pesquisa, né, os trabalhos que nós fizemos, foram marcados pelas circunstâncias que nós vivíamos. Houve muito a ideia, eu acho, entre nós, no pós-64, de que nós precisávamos, assim, para usar uma ideia meio de populista russo, conhecer o país. Então, esse conhecer o país virou quase que uma espécie de missão para nós, e a pauta teve a ver, digamos assim, com as circunstâncias da época, mas que de alguma maneira se prolongaram, né, em nome de alguns princípios que foram marcando cada vez mais a nossa atividade, como essa da defesa do pluralismo e da diversidade. Eu diria que provavelmente nós vamos ter que, nos próximos tempos também, ser sensíveis ao que as circunstâncias também vão, de alguma maneira, influenciar a nossa pauta de trabalho. Eu acho que isso é interessante. Outro dia, trocando e-mails com um ex-aluno, ele falava como é que ele estava em crise com o grupo, os seus interlocutores no grupo que ele estudava, devido às opções eleitorais das pessoas nesse grupo que ele estava estudando. E eu acho que a solução não vai ser fugir da raia, né? De alguma maneira nós vamos ter que começar a reconhecer a existência de outros que não são aqueles outros, digamos assim, mais simpáticos, com os quais nós temos uma espécie de empatia natural, com que nós nos dedicamos preferencialmente nesses últimos anos. Os outros agora precisam implicar na inclusão de outros que talvez nós tenhamos, inclusive, tido uma certa dificuldade em nós próprios realizarmos esse exercício da alteridade, reconhecendo a sua existência, inclusive, dentro das universidades, né? Eu acho que, de alguma maneira, houve momentos
em que, em nome de uma pauta, digamos, progressista, nós não quisemos reconhecer a existência do nosso lado de outros, de certa maneira, inconvenientes, e que agora, de certa maneira, eles estão irrompendo no quadro político e social do país. Se é que se pode dizer que há alguma coisa positiva, entre aspas, no que nós estamos vivendo, eu acho que isso é alguma coisa que poderia ser vista sob esse ponto de vista. A irrupção de um outro lado do Brasil que nós não estávamos enxergando. E eu espero que este programa seja capaz de conviver com essas antinomias todas e prossiga, digamos assim, a sua trajetória tão importante para a antropologia brasileira até agora. Obrigado. A exemplo do Otávio, eu também não estou com nenhum trabalho aqui elaborado, né, sobre os 50 anos do Pepe Gás, né? E a primeira razão é que eu estou aqui há 49, não há 50 anos. O Otávio já estava há alguns anos na minha frente, né? E, bom, e esse tempo todo foi quem me trouxe para cá, né? Foi quem deu o meu nome a Roberto Cardoso. E eu estava às voltas com a elaboração de uma tese de doutorado na França, então fui convidado para, terminando a tese, me incorporar aqui ao programa, né? E o Otávio lembrou, é uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente lembrar muito, foi a importância, que eu acho que às vezes, pelo fato dele ser muito discreto, né, a importância que teve Roberto Cardoso de Oliveira. Eu já estive em reuniões nacionais, tratando, em reuniões da ABA, já há muito tempo atrás, em que se falava de tudo e esqueciam que o Roberto representou, né? Criou aqui a pós-graduação, depois, né, deu um reforço lá em Campinas, criou, né, a pós-graduação do UNB, etc. E tudo muito desse estilo dele, né, que o Otávio estava lembrando, né? Então, realmente, a perspectiva que o Otávio me abriu de vir trabalhar aqui, numa equipe, onde era o Roberto Cardoso e o David Beverly, né, foi realmente uma espécie de presente, né? Eles estavam desenvolvendo o projeto Estudo Comparativo de Desenvolvimento Regional, que era Nordeste, Centro-Oeste, Centro-Oeste e Norte, né? Brasil Central, né? Brasil Central. E a Francisca Keller, né, estava encarregada da coordenação do campo no Brasil Central, e ele queria que eu fosse coordenador de campo no Nordeste, porque, como a gente fazia pesquisa desde o primeiro ano de faculdade, eu já conhecia um bocado de coisa, né, havia essa indicação. Mas, como eu me atrasei, né, um ano, isso, quer dizer, o pessoal já estava com suas pesquisas definidas, e o que eu acabei fazendo foi fazendo mais uma gestão assim, administrativa dos trabalhos que estavam sendo feitos no Nordeste, etc., né? Mas esse lado aí, foi, sem dúvida alguma, para mim foi importante. Eu tinha um projeto de pesquisa, né, que era um projeto coletivo e que foi se espalhando depois, quer dizer, novas coisas foram surgindo. E levamos esse projeto na área canavieira de Pernambuco, né, mais longe, os desdobramentos depois, imagino que o Zé Sérgio que vai falar nisso. Mas, naquele momento, então, o meu trabalho era esse. E, logo que me titulei, também comecei a dar aulas aqui, né, e a desenvolver essas pesquisas do Nordeste. O Otávio, né, acho que colocou muito bem como é que as coisas andavam naquela época, né? O Roberto, eu acho que talvez ele tenha sido o professor que mais encheu o saco dele. Desculpa. Então, dessas... de questionar tal coisa, de fazer isso, coisas da idade da gente, né? Muito novo. E certas situações políticas, né, em que surgia lá
um boato qualquer, um medo, não sei o quê, ou alguma informação que um de nós tenha feito isso ou aquilo, o Roberto Cardoso nos chamava, né? Íamos lá para a casa da Olga, né? E conversar e dar conselhos e a gente a questionar, etc. Então, essa abertura do Roberto realmente foi uma coisa extremamente importante para todos nós. Nós fomos um pouco aprendendo a vivenciar o mundo acadêmico, né, a partir dele, né? E alguma coisa que depois, quer dizer, acho que o ano que vem pode ser desenvolvido, e o Otávio seria o ideal para isso, é o que foi a criação desse programa no momento de fechamento político no país, né? Quer dizer, tínhamos tido 64, né? Mas acabamos nascendo em 68, né? Quando as coisas se tornaram mais fechadas, né? E o nosso reitor hoje falou rapidamente disso, né? Mas houve preliminares e tal que o Otávio conhece melhor do que eu e que vale a pena no próximo ano ser desenvolvido. Quer dizer, o que é que o Roberto, estavam com ele, né? E aqui Castro Faria, que quer dizer, não fazia parte desse projeto de pesquisa, mas foi uma figura decisiva aqui, né? E eles todos já vinham com um programa que articulava também o Museu do Índio, né? Que foi o programa que formou antropólogos, né? Esse povo todo, Roberto da Mata, né? Roque Laraia, etc., foram formados nesse esquema, tá? Então eram essa coisa nova na universidade, né? Que tinha acabado com o famoso sistema de cátedra, né? E estava se orientando por um modelo americano e a coisa dos créditos e tal. Ele, a exemplo de outras figuras, como aquele que criou a COP, né? Quiseram tomar a iniciativa, o Coimbra, e tomar a iniciativa e criar programas de pós-graduação que tivessem a ver, né, com o nosso país, com aquilo que estava querendo ser feito, etc. Bom, então esse é um ponto, né? Mas eu estava dizendo, chegando aqui, me envolvi nesse projeto, né? Nós tínhamos um financiamento da Fundação Ford, alguns anos depois tivemos acabou esse financiamento, foi um corre-corre, né? Aí Gilberto Velho, né, irmão do Otávio, que já tinha feito também o seu mestrado, né? Também, enfim, havia toda uma turma, né? Lígia Sigor e tal, e começamos aí a percorrer consulados e ONGs e Diaba 4 para conseguir recursos para que o programa permanecesse de pé, né? Nós não éramos contratados pela universidade até então, né? Foi só a partir dessa movimentação que, alguns anos depois, começamos a ser contratados como CLT, história toda. Primeiro fomos nós e Giralda, né? Então se criou, mas até lá nós tivemos uns 3 anos assim de não ter dinheiro para nada, né? Então eu tive a oportunidade de dar aulas em Belo Horizonte, lá na ciência política, né? Me chamaram, então ia, né? Ia num dia, voltava no outro, aquela coisa toda. Mas então isso foi importante. Agora, eu também, mais uma lembrança, até porque venha fazer no próximo ano, eu acho que na própria, no que foi dito hoje de manhã aqui por várias pessoas, no que o Otávio está dizendo agora, essa montagem do programa não dependeu apenas de professores, tá? Dependeu de alunos. Tem uma série de alunos, inclusive dessas primeiras turmas, que vieram se tornar professores aqui no programa. Como dependeu também daquelas populações que nós estávamos estudando, né? Então, quer dizer, o que se conseguiu produzir tem a ver com tudo isso, né? E isso foi alguma coisa que nós fomos apercebendo, né, ao longo do tempo. Então, foi isso. O Otávio lembrou bem aqui esse clima aí, e lembrou, inclusive, dessa... que o Roberto Cardoso e o Castro foram
depor, né, a favor dele, desse inquérito que tinha aberto contra ele, mas eu lembraria também que o DOPS esteve aqui, que aprenderam lá um material e que tinha nomes de alguns de nós, coisas escritas da biblioteca que tinham sido roubadas, no meu caso, né, tinham sido surrupiadas lá da biblioteca. Depois soubemos até por uma questão de querer preservar nossa segurança. E o DOPS baixou aí. E o Castro Faria, todo mundo dizia, não, o Castro é muito conservador. O Castro botou para fora. Entende? Com aquele jeitão dele, entende? Ele disse, isso aqui não, isso aqui já tinha sido dado falta na biblioteca, põe isso daqui para fora. Então, quer dizer, isso foi uma coisa constante. Tivemos alunos, né, que já tinham passado aqui pelas piores barbaridades, tinham sido torturados, isso e aquilo, foram para o estrangeiro, depois fizeram concurso para cá, passaram. Naturalmente, sempre houve alguém que ficou com um certo receio de que isso gerasse problema no programa, não passaram, fizeram o curso, tiveram desempenhos brilhantes, etc. Como o caso de alguns que tenham sido presos aqui, mencionou o caso do Alfredo, né, por exemplo, e que hoje todos conhecem, está aí um profissional de primeira linha. Então, essa foi, quer dizer, nós tínhamos que fazer pesquisa, preparar as aulas e gerir isso aí o tempo todo, né? E, felizmente, quer dizer, alguns de nós já tínhamos ligações de longa data, né? O caso nosso aqui, né, e outros colegas também, que vinham de faculdade, vinham dessas manifestações de repúdio à ditadura, né, que nos botavam para correr de vez em quando ali no centro da cidade e tal. Então, quer dizer foi um pouco nesse clima que o programa foi se afirmando, né? E acho que se conseguiu, né? Se conseguiu, quer dizer, essa afirmação. Depois, quando foram entrando, quer dizer, novos professores e que abriram, inclusive, novas perspectivas, alargaram aquilo que nós cobrimos. E então estamos aí, né? Completando esses 50 anos. Roberto, David e uma enormidade de professores, de professores visitantes. Houve professores de fora que não chegaram a ser da UFRJ, alguns foram da UFRJ, mas alguns não chegaram a ser da universidade, mas que deram aulas aqui, fizeram pesquisas, abrigaram pessoas que estavam ser abrigadas, tá? Que correram os mesmos riscos que nós corríamos, tá? E que se fizeram presentes. Eu acho que nessa listagem do próximo ano a gente vai ser bom abrir, né? Professores americanos, mexicanos, de diferentes partes, diferentes países, tá? Que a gente não pode esquecer pela contribuição que eles deram. Bom, eu já falei demais, vamos passar adiante, tá? Obrigado. Interessante que as duas falas anteriores, de Otávio e Moacir, se focaram numa leitura do programa a partir de um dos dois desastres que nós estamos enfrentando, que é o do novo governo. Eu vou me focar mais no outro desastre, que foi o incêndio. Por quê? Porque ele coloca em cena a relação complexa, talvez antinômica também, entre o programa e o Museu Nacional. É uma perspectiva. Como o Moacir evocou, quer dizer, esse ano de 68, ele não era apenas o ano da criação do programa e a criação do AI-5, né, o achamento do AI-5, mas também o ano em que a reforma universitária completava o seu curso através de uma legislação específica que se tornava finalmente mandatória. O processo de discussão da reforma universitária foi mais ou menos coetâneo ao processo de constituição de um grupo de reflexão de antropologia nova aqui no museu, 1960, mais ou menos, né? Quando Roberto Cardoso de Oliveira, a partir da experiência do Museu do Índio, Darcy Ribeiro, traz para cá os cursos de especialização, foram, se não me engano, 3 turnos, né? E em 1960 é também o momento em que foi criada a Comissão da Reforma Universitária da então Universidade do Brasil, que efetivamente
promoveu uma transformação fundamental na estrutura universitária brasileira, como o Moacir mencionou, a extinção da cátedra, a criação dos créditos, enfim, a ênfase na pós-graduação. Nesse meio tempo tinham saído os famosos pareceres de Sucupira, um parecer de 65, outro parecer de 69, que estruturaram o novo modelo de pós-graduação que é até hoje seguido no país, né? Diferentemente dos antigos doutorados de tipo alemão que existia, por exemplo, na USP. O Museu Nacional tinha sido incorporado à Universidade do Brasil, a então UB, em 1946, mas essa história, essa incorporação era bastante frouxa, solta. A Universidade do Brasil era um arquipélago, ainda mais arquipelágico do que a UFRJ, e o museu manteve praticamente a sua estrutura original, a estrutura daquele período, evidentemente, e ele só se vê obrigado a se transformar justamente no bojo desse processo de transformação aportado pelos pareceres do Conselho Nacional de Educação e pela reforma universitária que se dava na Universidade do Brasil, a que ele estava ligado. Luiz Castro Faria, além de ter participado de maneira tão intensa na criação do programa, tão fundamental na criação do programa, ele foi também membro dessa comissão da reforma universitária, junto com todos esses outros institution builders fundamentais da UFRJ, né, como Carlos Chagas Filho, que criou a biofísica, o Paulo de Góes Filho, que criou a microbiologia, o Coimbra, que criou a COP, como foi lembrado aqui pelo Moacir, e tantos outros, né, no Instituto de Química, Anita Dolly Panek, Luísa Biasotto Mano, que hoje tem o seu nome no núcleo de macromoléculas da universidade, a Manuel da Frota Moreira, que criou a Fundação Universitária José Bonifácio, a FUSB, né? Enfim, todo esse grupo se manteve, além de ter promovido a reforma universitária, ele se mantinha presente dentro do CEPEG, dentro do primeiro CEPEG, a primeira forma do CEPEG, né, onde eu, antes de entrar aqui como aluno de mestrado em 1974, tive contato com Roberto Cardoso de Oliveira, com Luiz Castro Faria, com Roberto da Mata, que representaram sucessivamente o programa nesse CEPEG, de que eu fui durante algum tempo secretário, porque antes de me tornar docente, eu fui funcionário da universidade, da reitoria da universidade, e durante algum tempo secretário do CEPEG. No momento, uma experiência muito rica, muito enriquecedora, porque realmente era uma pleia de renovadores, né, do pensamento universitário que lá tinha assento naquela época. Pois bem, o contexto da criação do programa dentro do Museu Nacional era um contexto ambíguo, ambivalente. Por um lado, havia uma certa dimensão, essa dimensão propícia desse novo ambiente da universidade, desse CEPEG pioneiro e promissor, mas dentro do Museu Nacional havia uma outra aura, um outro clima. O museu tinha sido atingido recentemente, justamente naquele momento, por um procedimento administrativo estranhíssimo, que foi a famosa transformação de alguns dos docentes em titulares por decreto, né? Uma coisa que motivou, inclusive, a saída de Roberto Cardoso e que tinha criado um mal-estar enorme em relação ao museu da parte da universidade. É uma história meio sinistra, enfim, que envolvia uma professora do museu, que, enfim, se tornou esposa de um ministro poderosíssimo da ditadura, que arranjou que se fizesse esse decreto, transformando todos os docentes que tinham o seu tempo de serviço ou mais em professores titulares. Isso deixou uma marca de mal-estar muito grande no ambiente da universidade, mas também uma marca na gestão interna do Museu Nacional, porque a congregação tinha uma representação dos titulares. Então, esses titulares, por decreto, compunham a maioria da congregação e toda a luta de afirmação do programa passou muitas vezes por um enfrentamento muito doloroso com essa velha guarda do Museu Nacional. Nessa época, o museu era majoritariamente, hegemonicamente conduzido pela zoologia. A zoologia era a área mais importante, tanto que ela se dividiu em 3 departamentos, até hoje ela está dividida em 3 departamentos, e era hegemônica em termos numéricos e era hegemônica em termos também de espírito da instituição. Entre os jovens turcos que sucederam a Heloísa Alberto Torres, depois que ela saiu em 1955, havia uma maioria de zoólogos, como Zé Cândido de Melo Carvalho, e embora também tenha abrigado naquele momento Luiz Castro Faria, que era da antropologia, e Luiz Emílio de Melo Filho, que era da botânica.
Enfim, dessa geração, eu creio que Luiz Castro Faria se afastou de uma maneira notável. Acho que isso é uma coisa que se deveria conhecer mais profundamente, porque ele discrepava completamente dos companheiros de geração, que eram pessoas muito conservadoras, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista científico. A zoologia estava sendo, as ciências naturais estavam sendo desafiadas pelo surgimento da biologia molecular. O que se fazia aqui era sistemática, naturalística, enfim, remontava a Linneu e se fazia uma sistemática morfológica, fundamentalmente, né? O surgimento da biologia molecular, que já não era tão nova, já existia já há muito tempo, mas ela começa a avassalar o campo da biologia, e os professores da casa, sobretudo essa velha guarda, os titulares de decreto, resistiam à entrada desses novos mecanismos, desses novos processos, né, que tornavam a biologia muito mais dinâmica, completamente diferente, embora ainda no campo da sistemática, mas completamente diferente do panorama em que eles tinham sido criados nos anos 40, depois no pós-guerra, no pós-segunda guerra. Eu tenho que me acostumar a fazer letra maior quando fizer os planos sobretudo neste local que tem uma luz péssima. Nesse período, então, nós temos essa hegemonia da zoologia, mas temos também uma grande letargia, né? Uma letargia muito grande que quase que tomava conta do museu, né? Eu me lembro, quando entrei aqui em 74, a impressão que dava, mesmo dentro do espaço da antropologia, né, onde havia uma série de múmias extraordinárias, era de um espaço mumificado, né? Havia tanto na exposição como nos departamentos, os corredores sombrios, lúgubres, salas, onde havia uma pessoa, uma mesa e um fio onde pendurava a toalha, que ficava o rosto. Enfim, era uma coisa completamente estranha ao Museu Nacional, sem dúvida alguma. E no meio daquilo tudo, esse conjunto dinâmico, absolutamente inovador do programa, que se estabeleceu com prestígio de uma maneira muito rápida, né? Eu me lembro quando descobri a antropologia, por volta de 72, eu fiz o exame de mestrado em 74, o programa já parecia ser assim, uma entidade muito, muito profunda. Só muito mais tarde que me dei conta do quão jovem o programa era naquele momento, né, face ao prestígio de que ele já era dotado no campo das ciências humanas e no campo mais amplo das ciências brasileiras naquele momento, né, com um impacto em outros órgãos importantes, como a SBPC, no CAPES, no CNPq, etc. Bom, esse espaço, uma das provas dessa letargia do museu nesse período é a crescente distância que o museu passou a ter da Academia Brasileira de Ciências. Um dos professores do museu, Cândido Firmino de Melo Leitão, chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Ciências no final dos anos 40, né? José Cândido de Melo Carvalho era membro da Academia Brasileira de Ciências, mas o museu foi se afastando da Academia Brasileira de Ciências. É claro que não as ciências humanas, porque as ciências humanas não tinham guarida dentro da Academia Brasileira de Ciências. Isso só foi modificado no ano 2000, né, por um trabalho bastante intenso de Gilberto Velho, junto com Paulo de Góes Filho, veio a ser nosso aluno depois, né, filho do Paulo de Góes, fundador lá do Instituto de Microbiologia. E a partir daí passamos a ter, né, Otávio está lá, e na academia, Peter, assim, passou por aqui também como visitante, né? Muito bem. Essa fraqueza estrutural, essa letargia, também se dava nos outros setores do departamento, né? A arqueologia era dominada por uma espécie de oligarquia muito, muito conservadora. A linguística tinha sofrido um desastre terrível, que foi a saída do Arion Dalinha Rodrigues e a perda do projeto Ford, que iria sustentar a criação de um programa de linguística no museu para a Faculdade de Letras, o que atrasou completamente, né, o modo pelo qual essa integração poderia ter se dado, produzindo toda uma dinâmica muito própria. Antropologia biológica, nem falar. Era realmente ainda um resíduo da velha antropologia física, né, com personagens assustadores, literalmente assustadores, e só muito depois, com a vinda de Ricardo Ventura Santos, da Cláudia Rodrigues Carvalho, que se pôde reabilitar esse espaço. De modo que o programa teve que tomar uma decisão muito autonomista, né? Eu acho que isso foi uma marca muito forte.
ele se constituiu recusando a incorporação de uma boa parcela dos membros do departamento. Isso lhe valeu uma continuada antipatia da parte de boa parte dos seus colegas de departamento. Ele teve que criar a sua própria biblioteca, né, separado da biblioteca central, desta que está aqui, o que foi, infelizmente, uma decisão fatídica, porque acabou se perdendo aquela biblioteca, enquanto que esta também está aqui. Finalmente, foram criadas duas pós-graduações seguintes, a de Zoologia e Botânica, nos anos 75 e 76, e com isso, o modelo do PPGás começava a ganhar espaço, a se propagar, né, a contaminar, vamos dizer assim, no bom sentido, o resto do Museu Nacional. Tivemos aí um momento bastante dramático, que foi o da sucessão da direção do Museu Nacional em 1994. Depois de uma direção um pouco morna, nós tínhamos chamado, eu creio que por iniciativa do Otávio Velho, tínhamos feito um contato com o Enio Candotti, né, um membro eminente, muito ativo, muito dinâmico da comunidade científica, para tentar fazer com que ele viesse a ser o diretor do Museu Nacional. Essa proposta, que foi encampada por todos os jovens, setores jovens do Museu Nacional, certamente por todo o programa, alguns já nem tão jovens, mas também os jovens dos outros departamentos, foi torpedeado pelo que havia ainda de resistência dos titulares de decreto, e afinal ganhou a professora Janeira Costa, que foi quem assumiu em 1994, e com isso se perdeu muito um dinamismo conjunto entre as jovens gerações dos demais departamentos e a nossa própria, né, que perdemos muito ânimo de renovar o Museu Nacional no nível institucional. Bom, progressivamente houve uma naturalização crescente da presença no programa. Essa desconfiança em relação ao programa não se dava apenas pelas decisões políticas que nós tínhamos tomado, essas de preservação da nossa autonomia, mas também pelo fato de que nós tínhamos recursos, coisa que não era absolutamente corrente no quadro dos demais departamentos, né? Tínhamos recursos da FORM inicialmente, depois passamos a ter os recursos da FINEP, isso fazia uma diferença enorme. Nós tínhamos condições de montar as nossas salas, de nos instalarmos de uma maneira mais digna dentro daquele palácio, e era uma luta a cada momento em que tínhamos que ocupar alguns metros quadrados a mais, né, que eram vistos como um roubo em relação aos demais setores, aos demais departamentos. Mas, enfim, isso tudo foi sendo lentamente incorporado a uma vida institucional comum, que passou a ser regularmente trabalhada na interação no CEPEG, né? Diversos de nós participamos do CEPEG, Antônio Carlos Souza Lima, Zé Sérgio Leite Lopes, né? Que estiveram lá também com os outros colegas representantes do Olívia também, exato, Olívia Cunha. Eu também no Consune, né? Eu tive 4 mandatos no Consune, enfim, lá também convivendo sempre havia 2 representantes do Museu Nacional, e também, então, lá nesse outro foro, extremamente complicado, podia-se manter algum avanço nessa integração. Na congregação, que foi totalmente modificada com a aposentadoria dos titulares por decreto, que foi se tornando um espaço mais acolhedor, mais dialogal para os antropólogos dentro da instituição, né? E às vezes em projetos mais específicos, como nos PROINFRA, negociação de PROINFRAs, em que conseguimos alguns recursos em algum momento, pelo menos num dos PROINFRA, né? Está outro agora sendo discutido. Em 2001, quando eu era o diretor, foi montado um escritório técnico para as futuras exposições do Museu Nacional, com recursos preciosos do CNPq e da universidade também. E, nesse contexto, houve uma discussão mais intensa entre os diversos setores para produzir um conceito unificado do que seria a futura exposição una do Museu Nacional, ocupando todo o Palácio, lá em cima, o Palácio São Cristóvão, e que, portanto, necessitava de um diálogo, de uma interlocução entre os saberes naturalísticos e os saberes antropológicos, para saber que tipo de conexão nós faríamos numa exposição una, né? E que, ao mesmo tempo, expressasse o dinamismo da ciência que se fazia aqui nas diferentes áreas, mas também que remetesse à profundidade histórica, não só a profundidade histórica do Palácio, mas também a profundidade histórica das coleções do Museu Nacional, né? Cada uma das nossas coleções, a da etnologia, a da botânica, a da geologia, a da biologia, continham materiais coletados desde o começo do século XIX,
materiais coletados pela Imperatriz Leopoldina, materiais coletados por Pedro II, materiais, enfim, de muito grande profundidade, né? Não eram só as coleções clássicas, né, as coleções clássicas mediterrâneas, nem as coleções egípcias, aquelas que tinham uma profundidade, claro, elas tinham uma profundidade histórica muito maior, mas as que se fazia aqui em etnologia, por exemplo, eram também testemunhos fantásticos, né, de estados anteriores da vida das sociedades indígenas dentro do território brasileiro. De modo que essa disposição para essa grande futura exposição foi mais um motivo de colaboração, de intensificação dos diálogos entre nós, né, entre o programa e os demais setores da casa. Também passamos a produzir exposições temporárias, coisa muito importante que antes a antropologia social não tinha se ocupado em fazer, ou seja, dialogar com essa dimensão importante do museu, que é o museu, propriamente dito, a exposição, né? Então fez-se a exposição que Bruna participou, dos índios do Xingu, né? A exposição se organizou, né? A exposição que Lígia Sigur organizou, da Lonas e Bandeiras, que é uma exposição histórica, né? Pela sua temática dentro do Palácio Imperial, e outras que desde então se pôde fazer em relação a isso. Acabou meu tempo, é isso? Muito bem. Bem a tempo. Do professor Luiz de Castro Faria. Bem a tempo, porque eu estou efetivamente terminando. O que eu queria, a frase com que eu gostaria, o parágrafo com que eu gostaria de terminar, é exatamente de evocar que esse trajeto de crescente colaboração, integração, num museu que se renovava claramente em todos os níveis, né? O incêndio nos pegou no momento em que havia um reavivamento geral da instituição, né? O curso de pós-graduação em zoologia tinha acabado de atingir a nota 6, né? Se aproximando da nossa celebrada e continuada nota 7. Então foi realmente um anticlímax absoluto em relação ao momento em que se encontrava a instituição. De modo que agora o que nos cabe é avançar junto com o Museu Nacional, né, para esse terceiro centenário da instituição e esse segundo cinquentenário do programa, braços dados na luta comum. Que vejo aqui muitos na plateia, gente de outras, das minhas gerações e também das novas gerações. A mesa está sendo muito rica, né? Colocando, né, partes da experiência das pessoas, algumas, né, mais particulares, outras mais gerais, como o Luiz Fernando, que já foi diretor da casa, apresenta uma visão geral para nós muito interessante. E assim, o Moacir estava dizendo que o Otávio tem mais de 50 anos aqui, o Moacir 49, e eu, fazendo as contas aqui, 70, mas como aluno, né? Começando 48. 48 anos. Eu entrei em 1970, em março de 1970. Eu acho que era a terceira turma, se não me engano, porque a primeira é de agosto de 68, depois tem uma em 69, e eu entrei em março de 70, e o espaço era aquele da Rua Dona Mariana, esqueci o número, mas hoje em dia, enfim, nós começamos ali. Agora eu estou rememorando, assim, retrospectivamente, nossa experiência com espaços imateriais, que foram se tornando imateriais. O Centro Latino-Americano, hoje você passa por lá, eu acho que é um grande edifício, ou é um grande edifício, ou é um estacionamento. Rodando Maria. Era uma casa moderna, né, modernista, que era do Santiago Dantas, antigo ministro das Relações Exteriores, e lá funcionava o Centro Latino-Americano, instituição da Unesco, né, e era dirigido pelo Manuel Diego Júnior. Então, entrei lá naquela casa, tinha, né, onde estava a antropologia sozinha ali, o Pepe Gás sozinho ali. Então, bom, eu vou falar alguma coisa da minha experiência e compondo assim, um pouco esse mosaico aqui que está sendo colocado. Eu participei, por acaso, né, porque naquele momento eu era coordenador nessa tradição democrática de mandatos sucessivos, né, a partir
do primeiro, que foi Roberto Cardoso, que talvez pudesse ter um mandato mais longo, mas como o Luiz bem contextualizou, tinha todo esse problema aí dos titulares por decreto, etc. Roberto Cardoso, depois de fundar a instituição, foi para o UNB e dali fez várias fundações, né, de programas. Bom, então eu participei em 1988, dos 20 anos do programa, né? Ali tinha uma comissão do evento, como tem aqui hoje, que eu era o coordenador e tinha o Otávio, estava na comissão, a Lígia Sigor e a Ione Leite, né? Então, foram 2 dias de discussão, etc., e com uma pequena exposição ali no saguão do auditório Roquete Pinto. E foi lá a cerimônia. Bom, então, tem um texto aqui que foi o resultado da redação feita por essa comissão, né? Eu fui o escriba final, eu acho, como coordenador, e, enfim, eu estava vendo aqui o que foi dito na ocasião, né? Fazia, então, né, justamente em 88, estava fazendo esses 20 anos aí do programa. Enfim, aqui antes, o objetivo do dia ali, tal como está no texto aqui, era marcar a valorização do trabalho cotidiano, enfim, professores, pesquisadores, alunos, funcionários, fazer uma reflexão histórica a respeito da prática do programa nesse período, socializando essa história. E, em segundo lugar, estava escrito, a intenção reafirmar a maneira como praticamos historicamente o nosso ofício de antropólogos no momento mesmo em que a desesperança política e social se abate sobre todo o país e, em particular, sobre os grupos sociais que são nossos objetos de estudo e sobre alguns aspectos das nossas condições de trabalho. Escreveu isso ontem? Não, realmente está aqui. Eu até retorno. Quer dizer, na época era, né, 88, ali era agosto de 88, era o fim do governo Sarney, enfim, as vésperas da Constituinte, que vinha depois, etc. Quer dizer, a gente tem uma ideia mais positiva desse período, já em plena redemocratização e tudo mais, mas aqui a vivência era um pouco essa, assim, né, de uma crise, etc. Né? Bom, um outro trecho interessante foi, enfim, se falava da criação do PPGás, uma prática inovadora, enfim, que os outros já desenvolveram aqui, o Luiz Fernando agora por último, enfim. E se dizia assim, é interessante notar que a inovação trazida com a criação do PPGás, do segundo semestre de 68 em diante, coincidia com a gestação e desenvolvimento de um dos períodos mais autoritários da nossa história, né? E o que mostra como é possível produzir-se criticamente de forma localizada, mesmo quando a conjuntura geral é das piores, o que não deixa de ser uma lição para dias presentes e futuros. Outra observação é o fato de que qualidades indiretas do Museu Nacional, como o seu isolamento do ensino e da graduação e do movimento estudantil, possibilitaram um revigoramento silencioso das ciências sociais brasileiras através dessa disciplina aparentemente menos visível e mais exótica, no momento mesmo em que as ciências sociais em outros centros universitários tinham seu desenvolvimento cortado pela conjuntura repressiva então dominante. Quer dizer, né, hoje em dia, nós já estamos, não estamos mais escondidos, né? Nós estamos ali nessa interlocução com grupos sociais, aí como a Lia desenvolveu na parte da manhã, e, enfim, nós estamos na boca do lobo, na aparência, né, mais geral. Bom, um outro ponto que estava aqui, que fazia pouco tempo disso, enfim, essa questão, e que eu vivenciei também, foi, ao entrar no programa, como foi dito aqui, o Otávio, o Moacir, participaram desse
projeto de pesquisa inicial, né? Era além desse isolamento, assim, no museu havia essa conjugação de um projeto de pós-graduação, de um mestrado acoplado a um projeto de pesquisa, né? A primeira turma, né, que eu sei por causa dessa questão do casal que ela estava se referindo aqui, que a Rosilene era da primeira turma, né, colega do Otávio, e todo mundo foi compulsoriamente levado ao campo, né? Foi ao centro-oeste, ao nordeste, e, enfim, tinha essa tradição de pesquisa coletiva, né? Aqui está assinalado também, uma coisa que talvez eu pensei em colocar aqui, é porque esse projeto coletivo foi financiado pela FOR, e havia também todo o ensino que estava acoplado aí. Ele entrou em crise a partir do momento que os 5 anos de financiamento da FOR estipulados chegavam ao fim, né, e não havia possibilidade de renovação, era uma política de take-off, né, e que depois a universidade que assumisse, né, e não era o caso, realmente, a conjuntura era essa, né, de reitores nomeados, ou, enfim, complicados, enfim, a gente tinha, o Luiz sabe mais isso precisamente, a gente tinha uma relação distante com aquela reitoria, né, que era uma coisa, enfim, inalcançável, a gente nem queria ter muita relação com isso. Bom, então, com essa crise, essa é uma primeira crise que poderia ter finalizado precocemente a experiência por falta de financiamento, por falta de reprodução, na medida que os professores contratados aqui, concursados, eram o Castro Faria, o Roberto Cardoso, que estava para sair, que não tinha condições internas, e o Roberto da Mata, que chegava, né? Depois Gilberto foi transferido do IFIX, né? Então era uma pessoa já interna. Mas, enfim, isso que o Moacir estava dizendo aí, o pessoal não tinha contrato nenhum, era precário. Então, eu vou falar aqui rapidamente que como eu estava dentro dessa articulação que em 1972 para 73 se deu essa crise, né, justamente do programa. E eu estava, por acaso, situado, como eu sou economista de formação, fiz graduação em economia, no final do ano, paralelamente a aquelas coisas que a gente fazia de movimento estudantil, etc., eu entrei como estagiário de uma empresa chamada FINEP, né, que naquele momento tinha poucos anos de vida e era uma agência de pré-projetos de financiamento, uma coisa de dar racionalidade aos capitalistas para fazerem pré-projetos, essas coisas. Era uma agência pequena. Então, em 70, quando eu entrei para o programa, eu já estava lá como economista, né? Eu vinha com um paletó na mala e tal, para depois botar o paletó, a gravata, essa coisa. E então aconteceu que em 73, justamente, foi para a FINEP esse antigo funcionário do BNDE, que era o José Pelúcio Ferreira, né, que tinha uma experiência na sua carreira com um setor lá que se chamava Funtec, que era um fundo de desenvolvimento tecnológico, né? E enfim, entrando para a FINEP com uma equipe de mais gente do Ministério do Planejamento, quer dizer, vejam, né, a gente pensar hoje em dia o que era isso, em pleno governo Médici, 1972, eu chegando do campo, lá da pesquisa lá no Nordeste, né, enfim, daquela área lá complicada, etc., e entrando para dentro do Ministério da Fazenda, aquele prédio ali na Antônio Carlos, Antônio Carlos, que funcionava ali na época, a FINEP, naquele meio ali. Bom, o Pelúcio, então, ele constituiu um grupo de pesquisa internamente a essa instituição e, na época, estava já uma visão crítica, né, do milagre econômico, já havia preocupações no próprio aparelho, em setores do aparelho de Estado com relação ao problema do desenvolvimento, ao problema do desenvolvimento regional, o problema também das migrações, a grande época de migrações Nordeste e Sul, rural urbano, e também conhecimento do Pelúcio, porque o Banco Mundial precisa de uma autorização do governo que não foi dada. Estou esperando o despertador, daqui a pouco vai apitar. Ainda tem tempo. Então, enfim, por um golpe de chance, mas que
parecia para nós na época, embora tivesse aí um processo em andamento. Esse processo foi justamente iniciado antes de 64, com essas experiências desenvolvimentistas, né, de tecnologia, ciência, etc., do BNDE, e que estavam retomando ali naquele governo complicado, né, cheio de lutas internas, etc. Eu acho que aí já fazia 8 anos da ditadura, né, a coisa estava mais assentada e talvez a ditadura tivesse que refletir partes da sociedade de uma maneira ou de outra, né? Então, portanto, ali tinha um caminho a que se podia trilhar. Estou pensando aqui, não sei se isso vai acontecer, mas na época que paralelamente os porões estavam em pleno funcionamento, né? Eu, por acaso, vi ontem aquele filme chamado Uma Noite de 12 Anos, que é barra pesada, do Uruguai, né? Mas enfim, daquilo estava se enrolando ali por debaixo. A gente sabia dos colegas que saíam de lá ou das ameaças que se tinha. Mas, por outro lado, estava rolando isso também, né? Uma certa construção institucional e umas possibilidades de crescimento, paradoxalmente, da universidade naquele momento. Então, foi uma conjugação favorável de discussão de um projeto que a gente tinha feito, né, com base nas pesquisas anteriores, centrado no Nordeste, mas já expandido para a grande cidade e também para as áreas de frente de expansão, e aquilo despertou, digamos assim, a oportunidade de se financiar o próprio ensino naquele momento, porque estava sendo criado o tal do FNDCT, né, continuidade àquela coisa anterior, do BNDE, já num contexto maior de entrada para financiamento das pós-graduações, que já estava ocorrendo nas experiências da COP, das ciências naturais, estava ocorrendo isso mais, né, com mais vigor, e aí as ciências sociais puderam entrar aí, né? Esse projeto acabou tendo um certo papel aí de mediação. Talvez a coisa acontecesse de qualquer maneira, mas apressou talvez ali essa conjugação, né? E de maneira que houve aí a possibilidade, também com gente dos recursos humanos, aí, de pressão para nomeação dos professores que não eram contratados então e que entraram, né? Otávio, Moacir, Lígia, Francisca e Antônio Siga, que estava aqui na época, também foi, né, contratado. Então, houve aí uma primeira estabilização, né, do programa. Depois começaram os concursos e outras pessoas entraram, etc., e daí por diante. Mas era um pouco para... Enfim, paradoxalmente, nesse momento de crise e de instabilidade e de beirando o precipício, né, porque o programa ali poderia ter acabado naquele momento, né, se conseguiu ali, por uma série de fatores conjugados, conseguir se superar um pouco isso. Enfim, eu vou dar um pulo para dizer que hoje, com o desaparecimento do prédio, eu estava até pensando, o projeto Emprego e Mudança Social, ele criou o Castro Faria, que tinha uma teoria que o Antônio Carlos recentemente botou em vigor, rememorou aquele texto do Castro Faria chamado Espetáculo e Excelência. O Castro Faria, ele era chefe de departamento na ocasião, se não me engano, ele criou aquele corredor ali, que nós chamávamos de Vila Kennedy, onde eu tinha sala, o Peter teve uma sala, você, né? E hoje em dia também tinha uma sala. Nós éramos... Havia ali muitos barracos ali e tal. Então, isso possibilitou que, né, em detrimento do prédio histórico, foi se fazendo a prática científica, né, foi sendo feita nessas condições. E o Silvio Castro prevê isso, que o importante era preservar essa excelência, essa retaguarda de excelência, que na hipótese da destruição do espetáculo materializado no prédio, essa retaguarda poderia reconstruir aquilo que estava na frente, né? E é a situação em que nós estamos hoje, né?
Esse texto é premonitório, né, nesse sentido, e nós estamos nessa situação. Lá no Colégio de Altos Estudos, onde eu por acaso estou também, além daqui, ou por enquanto, nós estamos querendo fazer um acervo digital de pesquisas anteriores, que a gente os anos vão crescendo, a gente vai tentando fazer a memória disso. Então, só para terminar, então nós estávamos em andamento com isso, fizemos por essa via de movimentos sociais, porque poderia abarcar vários estudos diferentes, várias linhas de trabalho, tentando recuperar justamente o material enfim, o material bruto dos pesquisadores e também de alguns movimentos sociais que têm interesse em conservar seus documentos. Estávamos trabalhando em particular com o CEMIAR, né, que é o setor de memória aqui do museu, com os acervos da Lígia Sigor, com um acervo de história da CONTAG, que o Moacir doou a esse setor. Quando ocorreu, né, justamente o incêndio, nós estávamos em plena digitalização de coisas e o CEMEAR também entrando para o sistema digital, etc., da universidade. E nós estamos juntos aí num edital do BNDES, justamente de recuperação de acervos, para ver se a gente consegue recuperar amostras dos materiais, das coleções, ou amostras de materiais, principalmente do arquivo, né, por intermédio de pesquisadores que fotografaram textos, documentos, etc. Então, está sendo feito um mutirão para que se tenha amostras desse material antigo, né? E, ao mesmo tempo, isso que foi falado aqui também, de manhã, né, essa questão do museu vivo, ou talvez se esteja num momento de novas construções e possibilidades de, enfim, porque na medida em que a antropologia e a etnologia se materializou na sociedade, significa socialmente, até com muitos inimigos, mas ela significa socialmente, ela pode ser reconstruída socialmente com a ajuda dos próprios povos e grupos sociais em questão no processo de pesquisa e de guarda de materiais, né? Então, é isso, gente. Retomando um pouco até a antiguidade nessa instituição, né? Quer dizer, eu tenho realmente, segundo a carteira funcional, 40 anos de Museu Nacional e tenho também um contato um pouco anterior, muito importante na minha vida e muito importante na definição pela antropologia, né? Eu, na PUC do Rio de Janeiro, fui aluno da professora Lígia Sigor. Eu acho que até tem uma colega na nossa turma ali, Leilá, né? Nós estávamos, junto com outras pessoas, eram alunos da Lígia nesse momento, né? Muito antes ainda como estudante de ciências sociais. E depois um contato muito forte também com o professor Otávio Velho, logo que terminei o meu mestrado em Brasília e vim para o Rio de Janeiro e descobri por acaso, sendo apresentado a ele, que estávamos trabalhando com assuntos um pouco parecidos. Eu estava fazendo uma etnografia da vida política, só que dos indígenas, no Alto Solimões, e ele estava preparando a bibliografia de curso de antropologia política, que outro dia, buscando documentos antigos, eu encontrei, 1977, também, que eu acho que alguns participantes do curso estão aqui, né? Então, realmente foram contatos que marcaram linhas de trabalho importantes e me incentivaram muito a me aproximar do museu, criando um respeito muito grande pelos professores, pelo trabalho que realizavam, um estímulo a estar aqui junto com eles, dialogando, debatendo, etc. A minha trajetória ela é diferente no sentido de que eu fiz o meu mestrado em Brasília, fui aluno de Roberto Cardoso, e tive uma experiência bem diferente de alguns colegas que trabalhavam aqui com a temática indígena. Eu vinha de ter inicialmente feito trabalho de campo meio longo com os índios de Cuna, no Alto Solimões, que se desdobrou, inclusive, em uma série de trabalhos aplicados. Eu realizei um censo com mais de 10 mil pessoas cadastradas, permaneci na área, me envolvi também num projeto de desenvolvimento e, todo momento, para mim, fazer pesquisa
já era um pouco o que agora se fala muito como novidade dentro das áreas indígenas, uma situação de conflito bastante extremada, né? E sempre tive uma preocupação muito grande em relação ao controle da etnografia e ao controle das impressões passadas pelo pesquisador. E, bem, eu acho que, retomando uma imagem que o Otávio apresentou, e que eu acho que era muito recorrente para as pessoas que viviam no Rio de Janeiro, no ambiente das ciências sociais, ou nos que vinham para o Rio, nessa área assim, de interesses, era a imagem do Jardim dos Fins Contínuos. Realmente, eu cheguei logo nos primeiros anos, depois de voltar de Brasília, imagino, fiz logo um concurso para cá, foi o primeiro concurso realizado para a entrada de professores dentro do PPGás, né? Zé Sérgio, o Afrânio, o Eduardo, eram os três também, participaram desse concurso, mas foi a primeira vez de entrada de um grupo dentro do PPGás. Também não era apenas no PPGás, porque as vagas eram outorgadas à antropologia social e também à etnologia. Isso significa que existia um setor envolvendo o trabalho com coleções bastante grande e com muitos problemas a serem resolvidos e trabalhados e discutidos. Então, a minha vinculação sempre foi dupla em relação ao PPGás e à etnologia, né? E, desde o início, trabalhei nos projetos feitos pela professora Heloísa Fenelon, e estive sempre envolvido com a questão de conservação de arquivos, enfim, a dificuldade da identificação de coleções muito velhas, coloniais e tudo mais. Então, na verdade, foi uma dupla, digamos, inserção na antropologia, por um lado, com a bibliografia camponesa, de fronteira, de pensamento crítico, e, do outro lado, com uma série de questões também de antropologia bastante culturalista, bastante voltada à formação de patrimônios, né? E que era o meu trabalho cotidiano lá. Eu acho que essa imagem do Fins Contínuos talvez fosse interessante a gente levar, e eu queria, de certa forma, levá-la mais para uma comparação com os momentos atuais. Essa imagem não era também absolutamente confortável. Por um lado, ela era boa, porque significava condições de estudo razoáveis, biblioteca, seriedade, ritmos profissionais, discussões mais intensas, mas, do outro lado, ela era uma condição bastante artificial em relação à Universidade Brasileira, né? Quer dizer, nas universidades, eu vinha de Brasília também, haviam greves, ações de um reitor, entradas violentas da polícia dentro do campus universitário, enfim, o Brasil real era muito mais presente dentro do cotidiano da instituição. E isso era presente também para os alunos, e eu acho também resultava na presença nas suas bibliografias e nos seus objetos de estudo. Eu acho que o museu ele tinha esse lado muito positivo, mas também, digamos, afastado da universidade, faltava um pouco o cheiro da vida política brasileira. E eu sentia isso, e lembro algumas vezes, eu e Zé Sérgio temos tentado assim, sindicalizar a vida do Museu Nacional, até percebemos que isso tinha que ir com outro ritmo, etc. Mas, enfim, era um certo incômodo que nós vivíamos, porque era muito diferente o contexto. O fato de haver aqui somente pós-graduação e não graduação mudava bastante as condições de trabalho, os debates, o timing político também. Acho que também em outros momentos, tocar é um assunto delicado, mas também a própria composição social era bem como o Jardim dos Fins Contínuos mesmo, para ser sincero, né? Gente muito elegante, com uma fala interessante, etc., mas faltavam, digamos, os setores coloridos da sociedade brasileira, faltavam os pobres, né? Faltavam outras pessoas. Nós tínhamos dentro do grupo, como o Otávio e o Moacir falaram, pessoas que saíram da ditadura, das prisões, e que vieram estudar aqui, né, em busca de perspectiva. Mas eram pessoas também de uma classe média e envolvidos em outra coisa. Eu acho que isso é importante constatar, porque eu queria fazer um paralelo hoje, né? E eu sempre me preocupo muito de... Eu senti, como todos aí, o desastre do museu, alguns
há menos de 2 meses atrás, e eu acho que sempre é importante nós pensarmos não só no que perdemos, mas pensarmos também no que podemos ganhar, né? Ou que algumas coisas que nós ganhamos também, né? Eu tenho dito isso em vários lugares dentro das nossas coleções de etnologia. Eu acho que elas eram coleções também bastante limitadas, eram coleções coloniais, né? Com bastante dificuldade de identificação de materiais, enquanto hoje o antropólogo gostaria de estar trabalhando com materiais identificados pelas próprias populações indígenas, que elas construam os seus elementos de cultura, reapresentem, conteudizam e discutam as condições concretas de exibição desse material. Então, eu acho que pensar uma nova coleção para o Museu Nacional é uma coleção de etnologia, é um desafio bastante interessante e possível, né? E eu me inspiro um pouco com essa minha audácia, né, de pensar que talvez é importante reunir recursos e força para fazer uma aventura nova, né, também em relação às coleções da etnologia, também para pensar um pouco o contexto do próprio PPGás. Eu tenho visto com extrema animação nos últimos anos, né? Eu acho que houve uma mexida radical dentro dos nossos procedimentos, e acho que a própria composição dos alunos, a partir estamos no 5º ano já, não é, de aplicação do sistema de cotas, isso tem sido muito importante, diversificou extremamente o programa. Eu tive a oportunidade, dando aulas no semestre passado, de dizer para a turma que ela era privilegiada, porque ela tinha dentro da sua composição 4 indígenas em 18 pessoas. E eu dizia que isso era um privilégio fantástico deles poderem escutar experiências tão diversificadas da bibliografia, dos assuntos debatidos, porque isso seria muito raro. Em outras ocasiões não haveria indígena algum, então não seria possível. Eu acho que isso não é só o sistema de cotas, né, que também está sob risco, né? Eu menciono uma coisa a ser valorizada porque ela está sob regime de risco, né, e nós devemos nos organizar para resistir em relação à alteração a isso. Também a própria introdução de critérios socioeconômicos tem sido muito importante dentro da vida do programa. Isso tem trazido discussões bastante ricas para o colegiado, para o conjunto de professores, colocando questões em relação a bibliografias, forma de aula, uma série de questões que têm sido de extremo valor para nós. Temos aprendido muito com os comentários, em geral, colocados pelos alunos. Saímos de uma certa condição do catedrático, daquela fala sozinha de quem é o intelectual, para um diálogo um pouco mais forte, que pode trazer bastante novidade. Acho que é muito interessante também constatar uma reflexão mais politicamente quente dentro dos nossos temas de estudo, e percorrer um pouco as bibliografias, as pesquisas, os seminários, etc., mostra o quanto as pesquisas dos professores e dos alunos estão diretamente relacionadas com uma série de problemas sociais extremamente relevantes, né? E muitas vezes eles podem dar soluções para problemas nacionais ou até internacionais, né? Ou subsídios ou elementos em relação a isso de grande valor. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, bastante importante, é um valor que precisamos preservar dentro do contexto atual. Não acho que talvez podemos simplesmente imaginar que retroagir aquele contexto de tentar criar uma certa neutralidade da ciência, como de certa forma teve que ser produzido dentro do contexto ditatorial, seja uma receita talvez mais possível. Eu acho que já temos que refletir sobre outras coisas. Os nossos objetos de pesquisa não estão mais situados muito longe, os nossos alunos não são os mesmos, as questões colocadas serão de outra ordem, e nós temos sim que dar resposta a essas questões de modo mais vivo. Bom, então me sinto um pouco como representando todas as mulheres que estão aqui, as mulheres colegas, as mulheres que foram minhas colegas no doutorado, no PPGás, as mulheres que são minhas colegas agora no PPGás e fora do PPGás.
Mas eu queria... A minha fala, ou a minha voz, é uma voz de fronteira, em vários sentidos, em várias dimensões. Eu olho para o Orabossi pensando em fronteira. É uma voz de fronteira, sempre foi. Eu acho que meio que nasci andando no meio-fio de uma fronteira. Eu cheguei no PPGás, no Museu Nacional, aliás, não no PPGás, no Museu Nacional, primeiramente, 10 anos depois do surgimento, da criação do programa, ou seja, um pouco menos, mas cheguei em 1976, imigrante pós-68, imigrante voluntaríssima pós-68. Isso significa que eu quis virar as costas ao velho mundo, que naquele momento eu via como muitos amigos que deixei do outro lado do Atlântico, como um velho mundo caquético, cansado, não mais tão interessante, aliás, decididamente desinteressante, e olhando para o leste, para o oeste, não importa, para o sul, para o norte não, mas para o leste, oeste, para o sul, pensando em novos mundos, né? novas fronteiras. O acaso, que a minha divindade tutelar, o acaso me trouxe para cá, para o Brasil. Quando eu acabei a faculdade de filosofia, eu sou formada em filosofia, comecei como biologia. Da biologia passei a filosofia, me formei em filosofia da linguagem pela gloriosa e antiga Università La Sapienza de Roma. Ainda existe. A mais antiga, uma das mais antigas da Itália, e a primeira universidade em Roma. E eu cheguei aqui e fui para campo, quer dizer, me levei compulsoriamente, não foi levada compulsoriamente, mas me levei compulsoriamente e individualmente para campo, porque tudo que eu queria era chegar no Brasil, no caso, e ir para a Amazônia. Eu tinha uma ideia clara, já há alguns anos. A ideia era de estudar, pesquisar, escrever sobre línguas não indo-europeias, né? Línguas não indo-europeias podem se encontrar nos 4 cantos do mundo, mas no caso me trouxe para estudar línguas não indo-europeias aqui. E línguas não indo-europeias aqui, em primeiro lugar, eram línguas indígenas. Fui para campo antes de qualquer coisa, fui para campo antes de entrar no doutorado, porque eu queria ir para campo. Naquele momento, eu nem chamava isso de ir para campo, chamava de viajar, de ir para a Amazônia. Bom, eu venho de uma geração onde a ideologia da viagem, da transitoriedade, do on the road, do ser inerentemente apátrida foi fundamental. E ainda me sinto assim. Essa foi a vivência de 68, que para quem passou por 68 na Europa, pelo menos, nunca mais voltou a ser o mesmo depois. Mas quando eu cheguei, quando eu cheguei no Brasil, resumindo muito rapidamente, eu fui acolhida, ou seja, senti imediatamente. Em 1976, quando voltei para o Brasil, em 75, fiz uma viagem exploratória, hippie exploratória pela América Latina toda, mas em 1976 voltei definitivamente para o Brasil, topando um convite para participar de um grupo de pesquisa, que talvez fosse o primeiro grupo de pesquisa sobre línguas indígenas a ser estruturado, que era o chamado Grupo de Pesquisas de Análises Sincrônicas das Línguas do Alto Xingu. Esse tinha sido o meu primeiro contato em 75 com uma jovem e linda graduanda na Faculdade de Letras, que eu encontrei na escadaria da Avenida Chile, e que me abordou perguntando se eu era estrangeira, obviamente eu respondi que sim, e do que estava fazendo no Rio de Janeiro. Daí começou, ela por acaso estava acompanhando, entrando nesse grupo de pesquisa aqui no Museu Nacional, no setor de linguística. Chegando em 76, o que eu senti imediatamente foi um enorme carinho acolhedor nessa instituição.
né? 10 anos depois do nascimento do PPGás, do programa, vamos falar, quase 10 anos depois, a pós-graduação de Linguística já tinha saído do Museu Nacional, já estava instalada na Faculdade de Letras, naquela época na Avenida Chile, no centro da cidade. E eu fui acolhida pelo setor de Linguística. A primeira figura que me lembro, que evidentemente me encontrou, foi a professora Charlotte Emmerich, que coordenava esse projeto e que me acolheu de uma maneira extremamente carinhosa. Eu me lembro desse sentimento, carinho. Imediatamente fui para o Xingu. Um mês depois, 3 meses depois que eu tinha chegado no Rio. Sem saber pouco ou nada de onde estava, talvez também pouco ou nada do quem eu era naquele momento, e eu para onde estava indo. Eu sabia muito bem da ditadura. Eu ainda estava em anos de ditadura militar aqui. Meus amigos na Itália se despediram de mim dizendo: você está louca, porque você está indo num país governado por uma ditadura militar torturadora e sanguinária. Eu disse: peraí, vamos ver o que acontece. Mas eu cheguei assim mesmo e eu aprendi muito rapidamente a falar bem português, porque precisava disfarçar o meu ser estrangeiro, ou estrangeira, de maneira a poder circular pela FUNAI, que estava controlada completamente por militares, ou pegar, por exemplo, carona nos aviões bandeirantes da FUNAI, pilotado pelo coronel Zanoni, que era também outro sanguinário. Então, eu não podia me apresentar ou deixar levantar suspeita de que eu era uma estrangeira. Eu aprendi rapidamente a me virar, a disfarçar essa minha estrangeirice. Foi sozinho, quer dizer, as viagens de ida eram viagens acompanhadas. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz para campo foi com o Eduardo Miro de Castro, também foi, eu acho, a sua primeira, ou segunda, acho que foi a primeira viagem a campo do Eduardo. Essa viagem a campo que durou 20 dias, saindo do Rio por terra, chegando até o posto Leonardo, passando pela BR-80, etc. Daria hoje, ainda tenho vontade de escrever um conto entre o grotesco e o fantástico tropical, porque é incrível. Mas fiz a minha primeira... Eu tinha conhecido muito rapidamente no museu, antes de me mandar para o Mato Grosso. Eu tinha conhecido as pessoas que já estavam no setor de linguística. A Marília já estava no setor de linguística. Naquele momento, todos éramos estagiários e estagiárias do setor de linguística. Tinha conhecido muito rapidamente, muito superficialmente, Ione Leite, que se tornaria uma figura absolutamente fundamental na minha vida, eu acho, na existência da linguística no PPGás. E assim foi, voltei, em 78 entrei no doutorado, em 79 entrei no doutorado de antropologia. Nunca pensei em fazer doutorado em outra pós-graduação de linguística, me parecia, porque esse carinho acolhedor que eu sentia, e sempre senti no Museu Nacional, não só no PPGás, sempre me motivou, né, a ficar e aprofundar meus laços com essa instituição. Quem foi outra figura fundamental, logo no começo, quando eu cheguei, foi Anthony Seeger, né, no programa. Foi ele que tive a primeira conversa sobre para onde você quer ir, né? Fazer campo, porque eu disse eu quero ir para campo antes de qualquer coisa, antes de entrar no doutorado. Mas uma figura emblemática, como disse a Ione, e também aí volta a questão da fronteira. Eu me sinto na fronteira, não me sinto mal estando na fronteira, muito pelo contrário. É uma vida, não só porque sou uma imigrante, um tanto quanto estranha, mas também porque eu resolvi, muito influenciada, no melhor sentido possível, pela professora Ione Leite, que está incluída na homenagem que será feita logo em seguida, aqui,
que faleceu, eu senti que o que eu queria fazer era me manter na fronteira também do ponto de vista de produção de conhecimento, do ponto de vista acadêmico, e como futura, naquele momento, imaginava, docente, professora. Estar na fronteira significa não fazer fusões do tipo entre linguística e antropologia. O que eu queria era trilhar ou construir melhor, a partir, né, da minha convivência com a Ione, um diálogo áspero, como disse a palavra hoje de manhã do reitor, um diálogo talvez áspero, mais instigante, muito mais instigante, entre a linguística de um lado e a antropologia do outro. E não apenas uma linguística social, uma linguística, mas uma linguística tout court, né? O que me fascina na linguística são as teorias formais, que parecem, numa primeira vista, e para os não iniciados, parece algo completamente distante e incompatível com uma produção de conhecimento de natureza cultural, social e coisas do gênero. São duas coisas absolutamente incompatíveis. A tem a mesma experiência, me motiva a continuar nessa fronteira áspera entre linguística de um lado e antropologia, sem essas fusões que são, sem dúvida, interessantes, absolutamente, mas que não me interessam, que deu um pouco a linguística antropológica, ou antropologia linguística, ou etnolinguística, essas disciplinas fusion, que tem vários adeptos e militantes pelo mundo afora, porque não é exatamente o que me interessa, né? Eu prefiro tentar diálogos difíceis. Ou seja, estando na fronteira, me mantendo na fronteira, interdisciplinar, não caindo nem de um lado ou no outro. Lembro que a professora Ione, a professora Ione Leite foi a primeira mulher pela qual me apaixonei chegando no Brasil. E logo em seguida me apaixonaria pela Vanessa Lee, que se tornaria minha primeira irmã adotada, e que foi também minha colega de doutorado no PPGás. Mas a Ione Leite foi uma paixão de colo familiar, né? Eu senti que ela era a única resquício de uma relação familiar que podia ter aqui no Brasil, que evidentemente me fazia falta, apesar de ser anticlerical e antifamília por convicção. Compatível com uma ciência social, né, com uma antropologia social, chegou a ser uma presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Me apaixonei por Ione também porque ela era uma pessoa politicamente perfeita, politicamente corretíssima, militante, sempre à esquerda, envolvida no dia a dia, no campo, na relação com os índios, na produção de conhecimento. Nunca ela deixava em segundo plano o sentido político de tudo o que se dizia e se fazia. Para ela, a teoria gerativa era uma teoria politicamente engajada. E, de fato, a gente sabe que o seu Noam Chomsky não é a favor de Trump, né? Mas a Ione recebeu o primeiro livro importante de Noam Chomsky, de 1957, Syntactic Structures, quando estava em campo fazendo pesquisa entre os tapirapés, sobre a língua tapirapé. Bom, isso tudo é dito no livro que eu organizei, eu publiquei em homenagem a ela, que poucas cópias queimaram na minha sala, aqui no Museu Nacional, mas, por sorte, eu tinha algumas dentro de uma caixa de papelão lá em casa, debaixo da escada, então salvei, eu vou né, que será a primeira doação à nova Biblioteca Francisca Kelly. Mas a Ione tinha era multifacetada, era extremamente complexa, de uma complexidade que sempre me fascinou enormemente. A empatia que nós sentíamos uma pela outra também tinha a ver com isso.
Então, uma mulher com essa experiência. Se ela, quer dizer, a linguística foi incluída e permanece, de alguma maneira, dentro do programa, dentro do PPGás, muito graças a ela, quer dizer, essencialmente graças a ela. Porque no momento em que ela estava presente na criação do programa, logo em seguida, de maneira muito ativa, e eu acho que aí duas figuras também voltam como fundamentais nessa fundação do PPGás com um lugar para a linguística, que foram o Roberto Cardoso, que tinha uma relação pessoal com a Ione muito intensa, e o Roberto Cardoso, que tinha uma abertura interdisciplinar. Desculpe, Castro Faria. Um é Roberto Cardoso, que tinha uma relação especial com a Ione, e o outro é o Castro Faria, que apesar dos seu borbotão, borbotone, como se diz na Itália, ele tinha uma abertura interdisciplinar muito interessante. Né? Pode continuar. Mas, então, essa paixão. Houve outras mulheres pelas quais me apaixonei em seguida, mas houve outras mulheres apaixonantes. Uma foi a Lígia Sigol, mas a Lígia Sigol foi uma paixão à distância, por cumplicidade forte. Mas foi outra mulher das minhas paixões femininas. Eu só vou falar disso hoje, de paixões femininas. Tá? Eu vou falar de homens de jeito nenhum. Teve várias. Mas então, isso que eu acho que a vida ou a sobrevida da linguística no PPGás, aí eu vou tocar num ponto crítico, pedindo licença, tomo a liberdade para fazer isso. Mais do que vida, a sobrevida da linguística no PPGás, que se deve essencialmente a Ione. Eu me sinto um pouco a continuadora ou herdeira desse lugar da linguística no PPGás, mas com alguma coisa que a Ione teria gostado de fazer, ou teria gostado de ver acontecer no PPGás, que é uma renovação da linguística no PPGás. Eu acho que não estou conseguindo isso, vamos ver, é um processo. Eu estou conseguindo isso através dos meus cursos de novos alunos, de novos ouvintes, de novas vozes, de novos ouvidos, que eu vi isso acontecer nos ultimíssimos anos. Eu te digo 2 ou 3 anos para cá no máximo, em que eu senti que de fato algo está acontecendo na recepção, né, da linguística no PPGás por parte dos alunos, desses novos alunos. E nesses novos alunos se incluem os alunos indígenas. É fundamental, quer dizer, esses novos ouvidos, essas novas vozes que estão me permitindo experimentar com maior ousadia esse diálogo entre linguística e antropologia, novos diálogos possíveis hoje, foram muito nos alunos dos meus cursos, todos novíssimos, e os alunos indígenas, né, que trouxeram para o PPGás a diversidade linguística própria, né, as línguas que eles falam, que finalmente deveriam ganhar assim, o primeiro plano, embora havia outras línguas sempre estiveram presentes nesse programa, mas são línguas chamadas de civilização, né, que por isso mesmo são silenciadas. É engraçado isso. Espanhol, alemão, dinamarquês, inglês, francês, italiano, né, que todos falamos português. Mas há uma diversidade linguística, né, ocidental ou indo-europeia que também não foi devidamente considerada. Mas, em suma, parece que as coisas estão mudando, as coisas estavam mudando, as coisas estão mudando, o museu queimou. Mas isso é exatamente aquilo que não vai impactar que eu continue, que nós continuemos, né, com a mesma experiência. A Maria poderia
contar no mestrado profissional de línguas indígenas, onde a maioria são alunos indígenas. Mas dentro do PPGás, esse caminho que eu quero continuar até onde for possível, não é que não faltam muitos anos, né, até o final desse caminho. Eu espero deixar alguma novidade, alguma mudança nessa convivência enriquecedora entre linguística e antropologia. É um certo tipo de linguística e não sei se é um certo tipo de antropologia, mais interessada, mais aberta. É isso. E o professor Anthony Seeger enviou um breve vídeo, e pediu que fosse lido um pequeno texto antes da sua exibição. Diz ele: não sou expert em vídeo. Esta é a minha primeira tentativa de me gravar no computador e não sabia fazer edição. De propósito, não menciono nomes individuais de colegas e alunos, porque isso alongaria ainda mais o vídeo e fatalmente ia esquecer pessoas queridas. Mas tenho uma grande dívida e amizade com Roberto da Mata, que me orientou como estagiário e posteriormente me convidou para ser professor adjunto e sempre me apoiou. Tenho também laços especiais de amizade, vida intelectual e viagens ao campo com Eduardo Viveiros de Castro e memórias de queridos alunos que não estão, e memória de queridos colegas que não estão mais com vocês, Gilberto Velho e Ione Leite. Tive muitos alunos excelentes no PPGás e colegas brilhantes. Deixei os estudos das sociedades indígenas nas mãos fortes de Eduardo Viveiros de Castro e João Pacheco, que expandiram esta área de estudos do PPGás no decorrer dos anos. Hoje sou Distinguished Professor de Etnomusicologia, professor emérita da University of California, Los Angeles, e diretor e curador emérito do Smithsonian Folkways Recordings, no nosso Museu Nacional, da Smithsonian Institution, onde sou pesquisador associado. Minha esposa Judy e eu moramos atualmente em Anápolis, Maryland, perto de Washington, D.C., onde moram nossas duas filhas, Elisa e Hileia. Temos duas netas, Kira e Sara. Muito obrigado, Tony Seeger.